Olá, tudo bem? Neste vídeo vamos resolver mais uma questão do Enem 2018 que envolve conhecimento sobre circuitos elétricos do tipo paralelo e série. Mas isso a gente vai ver em seguida. Aqui é o professor Jorge Damasceno e neste vídeo vamos resolver a questão número 106 do Enem 2018, prova de Física. Mas antes eu peço que você se inscreva no nosso canal e também que deixe o seu like, tá bom? Então vamos começar. Questão número 106 do Enem 2018, prova de Física, que diz assim: muitos smartphones e tablets não precisam mais de teclas, uma vez que todos os comandos podem ser dados ao se pressionar a própria tela. Inicialmente, essa tecnologia foi proporcionada por meio das telas resistivas, formadas basicamente por duas camadas de material condutor transparente que não se encostam até que alguém as pressione, modificando a resistência total do circuito de acordo com o ponto onde ocorre o toque. A imagem é uma simplificação do circuito formado pelas placas em que A e B representam pontos onde o circuito pode ser fechado por meio do toque. Então a gente vê aqui à direita, né, uma imagem, né, de uma pessoa fazendo um toque, né, ali no smartphone, no telefone, e fazendo com que, né, haja uma mudança nos valores do circuito elétrico, acionando um determinado valor, tecla, algum comando específico. E à direita, um circuito elétrico bem comum, né, onde nós temos aqui a fonte, uma fonte em corrente contínua, né, força eletromotriz né, indicada aí as polaridades positiva e negativa. Aqui, né, considerando que o ponto A seja acionado, a gente vai ter o resistor de os dois resistores de 4 ohms em paralelo, em série com outro resistor de 4 ohms. Se porventura as duas chaves A e B forem acionadas, teríamos aqui dois resistores de 4 ohms em paralelo. Mas isso a gente vai discutir mais à frente. Então vamos avançar. Qual é a resistência equivalente no circuito provocada por um toque que fecha o circuito no ponto A? Então, temos o ponto A e o ponto B. O circuito que é a resistência equivalente. Desculpa, a questão que é a resistência equivalente do circuito apresentado somente quando se fecha, né, o circuito no ponto A, ou seja, o toque ali no ponto A, fechando a chave. E aqui embaixo a gente tem as alternativas. Então vamos lá. Então, novamente, temos aí o circuito elétrico apresentado, não é isso? Onde eu indico aqui, né, o vermelhinho, a setinha vermelha, simbolizando o fechamento do circuito no ponto A. Isso, né, nos garante, né, que vai haver fluxo de corrente nesse trecho. Com isso, né, eu denominei aqui de pontos 1, 2 e 3, não é isso? Nós temos aqui a força eletromotriz, a fonte, né, que vai gerar a corrente necessária para suprir as necessidades do circuito. Ela vai gerar uma corrente com a chave A fechada. Essa corrente vai se subdividir entre os resistores de 4 kΩ, não é isso? Nesse caso, as correntes, como as resistências são iguais, as correntes são iguais aqui, né? Vamos dizer que seja I1 e I1 aqui, ou I' e I', passando aqui nos resistores de 4 kΩ, ou seja, a corrente I vai ter o I dividido por 2, passando aqui no resistor de 4 kΩ da direita, e mais a corrente I dividido por 2, passando aqui no resistor de 4 kΩ. Essas correntes vêm novamente, se unem, e nesse outro resistor de 4 kΩ vai passar a mesma corrente I gerada pela fonte, ou a soma de I sobre 2 mais I sobre 2, que vai passar aqui no resistor de 4 kΩ entre os pontos 2 e 3. Ok? Então, repetindo, a solução desse problema ele vem do paralelo entre esses dois resistores de 4 kΩ
E o resultado desse resistor paralelo a gente vai somar com esse resistor de 4 kΩ aqui de baixo. E aí eu vou ter a minha resistência equivalente do circuito. Por que não esse outro resistor de 4 kΩ? Porque a chave B ela está aberta e continua aberta. No problema, ele pediu para considerar somente com a chave A fechada. Com a chave A fechada, a gente vai ter corrente fluindo, né? Aqui por esse trecho de 2. Já com a chave B aberta, em 3 aqui não tenho corrente. Eu vou ter a corrente, como eu falei, I sobre 2 nesse resistor de 4 kΩ, I sobre 2 nesse resistor de 4 kΩ. Então, aqui as correntes vão se somar novamente, I sobre 2 mais I sobre 2 vai dar o I, que é a corrente gerada pela fonte, né? E essa corrente I vai passar por esse resistor em série com os dois resistores em paralelo. E aí volta para a nossa fonte e começa tudo de novo. Tá bom? Então, uma breve revisãozinha aí para entender o que ele quer no problema. Então, primeiramente, para resolver essa questão é necessário ter conhecimentos sobre circuitos elétricos paralelo e série. Então, a gente, nesse mesmo problema, a gente chama isso aqui de circuito misto, né? Porque ele tem resistores em paralelo e em série, né? Então, os dois conceitos, paralelo e série, no mesmo circuito. Primeiro encontramos RP, ou seja, resistência paralela. Entre quem? Entre esse resistor de 4 kΩ e esse outro resistor de 4 kΩ. Resistência equivalente entre os resistores de 4 kΩ em paralelo nos pontos 1 e 2. Está aqui, ó, esses dois resistores. Então, a gente, para esse cálculo, poderíamos utilizar três situações. A fórmula geral, que seria 1 sobre RP, que é igual a 1 sobre 4 mais 1 sobre 4. Ou, simplesmente, quando eu tenho que os dois resistores em paralelo e os dois resistores são têm o mesmo valor, 4 kΩ e 4 kΩ, a gente acha a resistência equivalente, né, dividido pela quantidade de resistores idênticos. Eu tenho 1, tenho 2. Então, 4, o valor de 1, dividido por quanto? 1, 2 por 2. 4 dividido por 2 dá 2 kΩ. Poderia usar essa situação. Eu vou usar a segunda, uma terceira possibilidade, tá? Que para dois resistores em paralelo, sempre para dois resistores em paralelo, né? Que essa é a situação mais comum, né? A resistência em paralelo é dada pelo produto entre os resistores, né? Ou seja, 4 kΩ vezes 4 kΩ, aqui, ó. 4 kΩ vezes 4 kΩ, dividido pela soma, o produto sobre a soma. 4 kΩ vezes 4 kΩ sobre 4 kΩ mais 4 kΩ, sobre os dois, né? Então, 4 vezes 4, 16. Eu não coloquei aqui para não gerar confusão, né? Porque daria, né, quilo ao quadrado, né? Vamos dizer assim. Mas embaixo depois vai simplificar e vai voltar a quilômetro. Então, para não gerar confusão, eu omiti aqui a unidade. Então, 4 vezes 4, 16. 4 mais 4, 8. 16 dividido por 8, resistência paralela, 2 kΩ, a unidade que está sendo usada. Então, a resistência em paralelo entre esses dois resistores, 2 kΩ. Tá? Então, mais à frente, no curso de física que estamos dando, quando estivermos estudando a parte de eletricidade, voltaremos a esse tema. Mas, antecipando, né, já dizemos aqui que o paralelo entre dois resistores, como eu falei, temos três possibilidades. A fórmula geral, 1 sobre R é igual a 1 sobre, no caso aqui, 1 sobre 4 kΩ mais 1 sobre 4 kΩ. Se tivesse três resistores em paralelo, seria 1 sobre o outro valor e assim sucessivamente. E, no caso, quando eu tenho resistores idênticos em paralelos, se eu tenho aqui 2, eu basta pegar 1 e dividir por 2. 4 dividido por 2 dá 2. Se eu tivesse 3 em paralelo de 4 kΩ, seria 4 dividido por 3, e assim sucessivamente. Ou, para dois resistores em paralelo, eu também posso utilizar a solução que eu usei aqui. O produto entre eles, 4 vezes 4, dividido pela soma entre eles. 4 mais 4. 16 dividido por 8, 2 kΩ. Beleza? Então, a primeira parte, ou seja, entre os pontos 1 e o 2, já está resolvido. Então, com o que é esse resistor
RP é um resistor que vai em paralelo, que vai corresponder a um resistor único aqui, ao invés de dois. E esse RP ele vai estar agora em série com o outro resistor de 4 kΩ. E a gente sabe, né, que resistores em série a gente soma as resistências, né, diretamente. Então vai ser a resistência equivalente agora, afinal, vai ser esse RP mais o 4 kΩ. Ok? Então vamos lá. Agora vamos encontrar a resistência equivalente REC, que são resistores RP e o resistor de 4 kΩ, como eu falei, tá bom? Em série, os dois estão em série, então basta somar os dois. Então, resistência equivalente, RP mais 4 kΩ, RP, que é aqui, né, esses dois paralelos, vamos dar o RP, mais o resistor de 4 kΩ da esquerda, logicamente, onde passa a corrente. O da direita, como eu já expliquei, como a chave B está aberta, esse resistor de 4 não flui corrente por ele, então ele está fora. Ok? Então, a resistência aqui equivalente do circuito vai dar RP, que é 2 kΩ, mais 4 kΩ, que é esse 4 entre os pontos 2 e 3. 2 mais 4, 6 kΩ é a resistência equivalente, como indicado aqui. Ou seja, a resposta é a letra C. A resistência equivalente no circuito provocada por um toque que fecha o circuito no ponto A é 6 kΩ. Ok? Com isso, a gente finaliza este vídeo. Espero que tenha sido útil para você. Peço que você se inscreva no nosso canal, caso ainda não seja inscrito, acionando a notificação do sininho para o YouTube te avisar dos próximos vídeos, deixando seu like. Peço também que você se inscreva, peço também que você compartilhe, né, este vídeo com seus amigos e também nas suas redes sociais. Te desejo bons estudos e te espero no próximo vídeo.